gente está aqui com o prefeito de Videira, Dorival Carlos Borga, não só prefeito, mas empresário também do ramo do agronegócio. Borga, obrigado pela sua presença em antemão. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo aí. Legal. Eu já vou, Borga, eu estava falando pro Borga aqui que eu não ia falar um pouco da pauta de inicial, Borga, porque eu já tenho uma pergunta meio bombástica para você de início aqui. Assim, o que vem primeiro? Amor pelo agronegócio, pelo negócio em si ou pela política, Borga? Eu acho que o amor é pela gente, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente vem, eu até vou te falar o seguinte, estou na questão pública exatamente por gratidão das oportunidades que a gente teve na vida, né? Acho que toda pessoa tem que dar um pouco de si a favor do outro. E eu estou nesse momento como político, né, como gestor público municipal, até me fala, sou um gestor público, um líder, tá? E não como um político. Mas isso vem por uma contribuição para que a gente possa construir um momento novo, né? Dar essa contribuição para que a gente possa tudo aquilo que a gente ganharia na vida e a gente aprende colocar a serviço do outro. Então, hoje, eu falo assim, eu sou apaixonado por agronegócio, tanto é que assim que terminar essa minha vida pública agora, o meu agro vai estar na veia, né? Me criei no agro, né? Fui criado na roça, com muito orgulho, né? E hoje ainda sou, então, produtor rural e momentaneamente estou, então, como gestor público. É uma fase da vida, né, Borga? Como tudo na vida é uma fase. Mas hoje, Borga, a gente até comentou contigo que a gente está aqui para conversar um pouco sobre os valores que a gente vem falando para as pessoas já de casa, dos valores do campo, né? Que a Sulita, a gente diz que o propósito dela é alimentar pessoas com os valores do campo. Então a gente já falou de herança culinária, da força do trabalho, e uma dos pilares que vem do campo, né, que é uma coisa de herança cultural mesmo, é essa questão empreendedora, né? E eu acho que não tenho certeza, me desculpe até pelo achismo, mas é mais uma certeza. Então é um cara que, como você mesmo disse agora, veio do campo, né, empreendeu, trabalhou anos numa grande indústria, saiu dali, criou seu próprio negócio, foi para essa vida pública, vamos dizer assim, alavancada muito pela paixão pelas pessoas. Isso é muito bacana, né, Borga? A gente vê que nós aqui vamos dizer assim, do interior, nós temos essa pujança por empreender. É verdade. Eu acho que isso é muito característico, né, do povo, das pessoas que vivem no interior, né? Elas têm realmente uma identificação muito forte, né, com essas questões que vêm, não do campo, mas que vêm da terra, que vêm da construção, que você vê realmente as coisas produzindo, né? E eu aqui, como sou natural daqui, eu vejo que principalmente aqui na nossa região, nós temos uma característica ímpar, né? Que é o amor por aquilo que as pessoas fazem. E você vai trazendo isso para o empreendedorismo, primeiro o seguinte, tudo aquilo que você ama de paixão dá certo. Aí você tem que ter alguns atributos, né, Nico? Tem que ter coragem e determinação. Onde que eu quero o que eu quero fazer? E a gente vê que o nosso produtor, e falando aqui do tema e do propósito da Sulita, as pessoas realmente elas fazem isso por paixão e vê realmente o resultado disso. Nós vivemos aqui numa região, o estado de Santa Catarina, principalmente, é um estado pequeno, mas ele é forte por quê? Porque as pessoas têm isso realmente como no seu DNA, tá? E fazer as coisas acontecerem. E aqui em Videira, e que eu sou natural também de Videira, a gente vê essa paixão das pessoas fazendo com que o município se desenvolva. E o estado de Santa Catarina, eu sempre digo o seguinte, o estado de Santa Catarina é o que é porque as pessoas realmente têm uma determinação por tudo que fazem e a paixão faz muito em pouco espaço, né? Então, eu quero trazer aqui o empreendedor, né? O empreendedor do campo é aquele que, primeiro, ele tem que ter muita coragem, né? Coragem, determinação e saber que sempre tem um espaço para fazer melhor. E o que a gente vê que o nosso pessoal aqui faz é fazer sempre
o melhor. E isso é que nos traz esse grande diferencial. Em outro momento, Borg, eu estava falando com o Arthur Brandalize, a gente estava falando muito das culturas que vieram para cá, né? Na década de 1880, 1890, teve as primeiras, os italianos vieram aqui para a nossa região, os alemães, mas principalmente os italianos, né? E eu tive a oportunidade de visitar lá, e tu vê, você imagina que naquela época não tinha comunicação, não tinha nenhuma forma de conhecimento em si de outro lugar. Não, imagine quem nem na época deles você no continente europeu, quiçá para vir aqui para uma terra desconhecida, cheia de desafios, e isso está no nosso DNA, né? Assim, você não ter nenhuma condição de mecanização, de infraestrutura, de dinheiro, que na época eles largaram tudo na época e vieram para... Eu falo assim, a palavra que me vem na cabeça é ser empreendedor, porque é preciso coragem, né? Que outros, vamos dizer assim, que outras heranças que a gente conseguiu adquirir dessa imigração que nós tivemos, Borg? Acho que a grande questão é a crença, né? O crédito. E nós somos de origem, eu sou também origem dos meus descendentes italianos e alemães. Então, a colonização europeia, acho que traz isso muito, né? A garra naquilo que faz e acreditar. Realmente, até esse último final de semana, nós estivemos aqui numa comunidade que celebrou os 100 anos, né? A comunidade de Montebérico. Inclusive, a Surita tem um frigorífico lá, né? Uma planta industrial lá. E estive nessa comunidade, então é só nós voltar a tentar ver como era dura a vida há 100 anos atrás. Era boi, carroças, certo? Não tinha estradas, né? O quanto trabalho e quanta determinação foi empregado para que hoje nós estivéssemos vivendo num município que é referência no estado de Santa Catarina. E isso se deve muito realmente aos nossos colonizadores, essas pessoas que trabalharam muito. E, claro, cabe a nós dar continuidade a isso e fazer a nossa parte, a nossa contribuição para que esse pedaço de chão se desenvolva e que continue progredindo, né, se fortalecendo cada vez mais. Então, eu estava lá no domingo de manhã e até numa celebração religiosa o padre fez essa referência. Imagine como era 100 anos atrás. E que se a gente for ver, né? Então, Videira é um município jovem, nós vamos fazer no ano que vem 80 anos, né? E quanto que a gente conseguiu avançar? Por quê? Porque realmente isso é através do empreendedor, da crença que amanhã pode ser melhor que hoje. Mas para isso, o que você está disposto a fazer? Então, quando a gente fala coragem, é isso aí. O quanto eu quero fazer e a coragem de enfrentar. Porque não tem vida fácil. Se nós for olhar atrás, a vida sempre foi dura, mas as conquistas vieram. E como que as conquistas vêm? Através do trabalho, da coragem, da determinação, mas muito da responsabilidade para aquilo que você faz. E aqui a gente vê as grandes características de vida, é a responsabilidade que as pessoas têm. E sabe que as coisas não caem do céu. É tudo fruto de um trabalho, né, de conquistas. E Videira, eu acho que é realmente isso. E se a gente for falar, nossa região, né, Nico? Uma região com uma topografia muito acentuada, né? Não vivemos em planícies, aqui nós temos morros e tal, mas muito produtivo. Por quê? Porque a terra é trabalhada, porque as pessoas estão presentes e elas acreditam, né, que é possível fazer, tanto é que está aí. Nosso município hoje, né, Nico? Videira é o 4º maior produtor rural de Santa Catarina. E nós temos a primeira atividade, o mais pronunciado, a que mais contribui é a suinocultura, seguido de aves, depois de gado de corte, né, depois do gado de leite, e vem assim. Então nós estamos vendo realmente, né, e frutos da terra, né, e frutas, né, que também está dentro dos nossos 10 principais produtos, né, que são produzidos aqui no agro. Então isso tudo realmente mostra que o que o grande diferencial do nosso pessoal aqui, e que são empreendedores.
e que mais do que isso, fazem tudo, mas com muita qualidade. E Porga, é bacana, assim, eu assim, sou prova viva que assim, num trabalho que tu vem fazendo já é no segundo mandato que tu tem, falando um pouco da política em si, e que vem buscando nesses, assim, você já está praticamente 6 anos, né, Borga? Isso, 6 anos e meio. E que você, justamente por ter essa pujança empreendedora, está tentando, e eu acho que não só tentando e conseguindo muitas vezes, levar vamos dizer assim, essa ideologia pro meio político, e está conseguindo trazer para a cidade assim, uma diversidade de negócios, e que obviamente isso acelera o crescimento não só da cidade, como das pessoas, como da região, e se torna cada vez mais exemplos para outros seguirem, né? Realmente, Videira, então, trazendo um pouquinho para a Videira, eu até quero trazer do agro, e depois quero entrar um pouco dos outros setores. Eu falei que nós somos o 4º produtor, nós somos o 8º produtor do estado, então muito distante. E como que a gente reverteu isso? Estando ao lado do produtor, certo? Incentivando o homem do campo e levar algumas facilidades, como são as pavimentações para as estradas do interior, que já fizemos 7 pavimentações em 7 comunidades, agora temos mais 3 acontecendo, e estar presente nas dificuldades do homem do campo, incentivando ele a investir no seu negócio. Assim nós fortalecemos, né, as nossas propriedades rurais, que o grande objetivo é que a gente consiga fixar o jovem no campo, mas para isso tem que ter viabilidade, né? Todo mundo quer ver realmente as coisas crescendo, se desenvolvendo, e que seja um bom negócio. Então hoje nós tivemos alguns programas, e temos programas como Porteira Dentro, que ele visa exatamente apoiar o produtor nas suas dificuldades. E assim o que nós fizemos? Transformamos o município como o 8º maior produtor para o 4º maior produtor do estado. Tá? Então isso realmente mostra que existe um espaço muito grande para a gente crescer. E ainda, vou dizer, nós queremos ser o 3º em breve. Tá? E estamos plantando para isso. Para isso a gente tem que incentivar aqueles que têm a vontade de empreender, a vontade de crescer e que têm a coragem para crescer. Então é isso. E hoje aqui em Videira, nós realmente estamos com todos os setores crescendo. Nós estamos com a nossa indústria crescendo, realmente sendo uma grande mola propulsora do nosso desenvolvimento, e principalmente também do estado de Santa Catarina. Nós temos o setor do comércio, dos serviços, né, a construção civil e a nossa agricultura. Todos os setores crescendo. Por isso que a gente sempre fala que Videira é a terra das oportunidades. Nós damos e trabalhamos muito dando a visibilidade do que Videira tem de oportunidades. Que a gente entrou, a gente escuta quais são as nossas oportunidades e as nossas dificuldades. As oportunidades nós temos que mostrar, são oportunidades. E as dificuldades e tal, nós temos que transformar elas em soluções. É isso que nós estamos trabalhando e transformamos Videira. Inclusive, Nenico, dizendo o seguinte, somos um dos maiores empregadores do estado de Santa Catarina. Nos últimos 12 meses, Videira foi a nono maior empregador de Santa Catarina, com mais de 1.800 novos empregos. E isso realmente num momento que saímos de uma preocupação e Videira, né, crescendo. Isso fortalece o que toda a nossa região. Então toda essa nossa região do meio oeste aqui está sendo afetada pelo bom momento que Videira vive e graças aos empreendedores que nós temos aqui, e vocês são um dos grandes empreendedores e que vieram, né? E eu tenho assim, muito orgulho de dizer que eu participei, né, e motivei para que a Master fizesse os seus investimentos aqui em Videira, e hoje estando sendo a nossa segunda maior empresa de geração de emprego e renda aqui do município de Videira. Mas tu falou um assunto ali, Borga, que me fez pensar aqui. Você vê a questão até um tempo atrás aqui na empresa nós tínhamos muito uma preocupação das futuras gerações no campo, né? Porque a gente já estava a gente tinha os imigrantes, tinham seus filhos e seus netos e os seus tataranetos. Será que essa geração que está aqui, será que ela conseguiria ou estaria apta
ou mesmo teria vontade de permanecer no campo e dar continuidade ao negócio. Antigamente me parecia assim, era uma dúvida muito grande nossa aqui, até porque nós temos mais de 320 produtores rurais parceiros nossos, que seria uma das chaves para a continuidade do nosso negócio e do modelo que existia. E em algum momento parece que virou a chave, e eu acho que isso vem com a ajuda do poder público também, como você mesmo disse, e da criação que essas pessoas, esses tataranetos, ou essa geração, foi fazer faculdade, saiu da propriedade, mas viu sim que ele poderia, através do que os pais já construíram, os avós já construíram, conseguiria criar algo mais. E hoje se vê muitas desses jovens voltando para o campo e transformando e ampliando suas propriedades, fazendo elas crescerem. Então, na própria revista, nós falamos de exemplos do Catani. Então, já é a terceira geração, um menino aí que deve ter uns seus 26, 27 anos, voltou para a propriedade e está tocando junto com o pai, já construiu mais uma unidade bem moderna. E fala, isso é de encher os olhos, né? E falar, e são meus vizinhos. Tá? E são teus vizinhos, Então, eu digo o seguinte, o que isso tá? Por que o jovem está voltando e o jovem está vendo como uma grande oportunidade? Em função da tecnologia, hoje se produz, né? A tecnologia está ao alcance de todos e ao homem do campo, aí dá rentabilidade, né? O uso da tecnologia e a inovação faz com que realmente eles vejam que aí tem grandes e importantes oportunidades. E a gente vê, assim, grandes propriedades, né? Muitas propriedades, realmente tendo crescimentos e números, né, de produtividades históricas através do uso da tecnologia, e isso realmente deixa uma margem de contribuição muito grande para que o jovem veja que ele consegue usar o seu conhecimento para o fortalecimento do seu negócio. Aí ele emprega o que? É a tecnologia, operando sistemas produtivos com tecnologia e o espaço de buscar, né? A inovação e empregar isso realmente para que possa produzir mais e melhor. E esses são os grandes exemplos, né? Estava lá realmente os avós, os bisavós, e de repente chegou numa geração, terceira, quarta geração, começando a ver, e hoje, que não via mais viabilidade, mas com um incentivo, principalmente da agroindústria, e hoje a demanda que o mercado tem por produtos de qualidade, o pessoal vê que então é possível e é necessário empregar tecnologia para produzir com mais qualidade, né? Os sistemas produtivos hoje se transformaram. E aí eles veem realmente a importância de uma boa preparação, de estudar, se preparar e voltar para casa e aplicar o conhecimento a favor do fortalecimento, do crescimento do seu negócio. Por isso que a gente fala do empreendedor. Tem que ter conhecimento, tem que ter vontade e coragem. Tá? E a gente vê esse exemplo que você falou, você deve estar falando do Isaac Catani, tá? E a sua irmã e o seu pai, e que realmente eles eram produtores tradicionais, e hoje eles continuam produtores, mas dentro de uma tecnificação, né? Utilizando a questão do bem-estar animal, produzir com responsabilidade tudo aquilo que você produz. Para quem produz fruta, para quem produz leite, né? É a ética, né? Produzir com ética, com qualidade, com responsabilidade, porque o nosso negócio, o negócio do agro, só tem viabilidade quando você tem confiabilidade. E a confiabilidade, como é que você consegue? Através da segurança, né? Da transparência e da rastreabilidade de tudo aquilo que você faz. Então tá aí, esse é o segredo do sucesso dessas propriedades e o sucesso do agro, né? Essa é a grande questão. Porga, queria agradecer muito essa aula que tu nos deu aqui, dividir essa experiência de vida. No fundo do coração, espero que você continue a trilhar esse caminho que tão bem fez para a nossa sociedade aí, e que certamente frutos maiores ainda virão aqui, tá bom, Borga? Obrigado. Tá bom, eu quero agradecer, Nico, e quero dar para todos os ouvintes, passar o seguinte, que sempre existe um espaço para a gente fazer mais e melhor. A gente tem que estar disponível e se empregar e se determinar para isso, né? E esses bons exemplos que a gente vê de crescimento e desenvolvimento
mas também de realização. A gente precisa acreditar sempre no mundo melhor, mas isso não cai do céu. A gente tem que dar nossa contribuição e cabe a nós sempre dar essa contribuição para o dia de amanhã e que a gente possa construir sempre um país mais justo, uma sociedade mais equilibrada e que a gente possa ver sempre os negócios prosperarem. E para isso nós temos que estar realmente disponíveis a enfrentar as grandes dificuldades que a vida possa nos colocar, mas sempre teremos grandes soluções se assim a gente estiver determinado. Forte abraço, parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado pela oportunidade de fazer essa breve contribuição aí. E aproveitar para dizer de que quem não conhece Videira, vocês não sabem o que estão perdendo. Venham para Videira que vocês podem ter o acesso a tudo isso, vendo as coisas acontecerem, vendo o nosso homem do campo trabalhando, produzindo, viável e vendo a nossa cidade, né, os serviços, né, uma cidade moderna, acolhedora, que está aqui aberta realmente para... Aqui nós trabalhamos, mas a gente vive bem, tá? E a gente quer compartilhar isso, né, Nico? Forte abraço. Depois desse convite, então, gente, assim, aproveitem e sigam-nos e para receber todas as mensagens, os novos episódios e nos vemos no próximo programa. A minha vida está cada vez mais corrida. Por isso que aqui sempre tem Sulita, produtos práticos e saborosos para facilitar o nosso dia. Experimente e seja fã você também. Carne suína é Sulita. Então, voltando do nosso primeiro bloco, que a gente falou um pouquinho sobre empreendedorismo, agora eu estou aqui com Mônica Santi, sanitarista da Master Agroindustrial. Mônica, seja bem-vinda ao nosso estúdio para a gente bater um papinho. Obrigado pelo seu tempo aí. Sei que deve estar bem corrido, mas agradecer de imediato já a sua presença. Eu que agradeço, Nico. Obrigada aí pela oportunidade também de poder expor um pouquinho do nosso trabalho. Nós estamos dando um pouco de risada aqui, gente, porque antes de começar aqui eu fiz uma brincadeira com ela, perguntei onde que estava... Que a pergunta que eu não queria calar, onde que está o Eduardo. Eu ainda não sabe onde que ele está. Não, e eu nem posso responder aqui. Então tá bom. Mas, Mônica, a ideia de te trazer aqui é porque o Sulicast, que é esse podcast que a gente começou já há um tempo, vem falando um pouquinho dos diferenciais da empresa, né? Não é só o que a gente faz, é principalmente como a gente faz. E uma das coisas que a gente vem falando nessa série é sobre a verticalização, né? Todo o processo, a gente tem uma empresa altamente verticalizada e que tende a ter o domínio de todo o processo até o produto final. E um desses diferenciais que eu queria falar um pouquinho contigo é sobre assim, uma parte. Tem gente que diz que é modismo, tem gente que diz que veio para ficar, tem gente que diz que é preciosismo e tem alguns que dizem que, né, é uma situação delicada a ser tratada, que é o bem-estar animal. Então, assim, para a gente começar essa conversa, Mônica, vamos tentar ser um pouquinho mais conceitual, mas tentando passar para as pessoas que estão nos assistindo, nossos colaboradores, clientes, consumidores, certo, uma forma bem lúdica. O que é o bem-estar animal? Bom, vamos lá. Nico, eu até vou, se você me permite aqui, fazer uma... Tudo pode. Trazer algumas informações de por que a gente, né, começou esse trabalho com o bem-estar animal. Eu acho que vale a pena recordar aqui que lá em 2016... nós implantamos o Manual de Segurança Alimentar, um programa, na verdade, de segurança alimentar dentro do sistema produtivo, e ele visava inicialmente a parte do manejo sanitário do rebanho, e que também trazia o assunto biosseguridade, né? Então, com o tempo, né, esse manual, esse programa, ele trazia todos os protocolos de sanidade desde o início da cadeia produtiva, né, sítio 1, 2 e 3, parceiros rurais. Então, a gente colocou dentro do nosso manual
todo esse programa que a gente trazia com os protocolos sanitários, programa vacinal, medicamentoso, para a gente melhorar visualmente através de planilhas, né, o trabalho que a gente construía junto com a área técnica e também para dar mais suporte nos controles a campo. E num segundo momento, a gente também achou necessário a gente implantar o programa de bem-estar animal, que veio lá 2 anos depois, em 2018, quando nós vimos a necessidade de, principalmente, melhorar os procedimentos de sacrifício dos animais, né, e tornar, de certa forma, um sacrifício mais humanitário, né? E aí, com esse foco, a gente pensou, bom, como que a gente pode trabalhar nas granjas para melhorar o sacrifício dos animais, para que eles, né, tenham menos sofrimento. E aí a gente foi buscar quais eram as melhores ferramentas que o mercado estava nos trazendo com relação a esse tema. E aí sim, até nós fomos pioneiros na época, em 2018, quando a gente trouxe uma das ferramentas, né, que a gente utiliza hoje nas nossas unidades para sacrifício, principalmente de animais adultos, as pistolas de dardo cativo penetrante, né, que elas traziam mais conforto para o operador, eram mais seguras de se trabalhar, né, porque o animal às vezes ele está em movimento e você precisa ter mais cuidado com relação a isso. E aí, a partir disso, nós também chegamos à necessidade de melhorar todo o nosso programa que dizia respeito à questão do bem-estar animal. E aí foi em cima disso, basicamente, que a gente implantou esse programa. E hoje a gente tem, então, a gente fala que a gente tem o tripé da sustentabilidade na cadeia produtiva, que é a sanidade, a biosseguridade e o bem-estar animal, né? E com base nesse tripé, a gente promove e proporciona as melhorias dentro do nosso sistema produtivo. Tá, isso deixa eu entender assim, até porque assim, eu já comentei alguns outros vídeos, eu comecei na área técnica, né? Sim. Mas eu já faz tempo que eu tô fora ali, e até pra gente poder conceituar um pouquinho melhor, assim. Você falou de sanidade, você falou do biosseguridade, e a gente falando do bem-estar animal propriamente dito, que é essa coisa que está mais em voga hoje. Quais são os pilares ou os detalhes, os principais pontos que a gente tem executado em campo hoje para buscar essa certificação? Se é que você pode chamar isso de uma certificação? Sim. Hoje, Nico, nós... como você até perguntou e eu acabei não respondendo a tua primeira pergunta, com relação ao que é bem-estar animal hoje, se isso é moda, né? Se isso é modismo ou não, e de fato, talvez alguns anos atrás poderia ser, né? Mas hoje eu digo que de tendência já não é mais, era uma tendência e já não é mais tendência, é uma necessidade, né? Isso é uma responsabilidade que todos nós temos, porque hoje o consumidor, ele está cada vez mais em acordo com o que nós pensamos com relação ao bem-estar animal, né? E o que eu quero dizer com isso? Que hoje o consumidor, ele se importa com a forma com que a gente produz o nosso alimento. Como né? você transporta, como exatamente. Como você trata, como exatamente. Você... Né, faz, como você falou, como você faz o atordoamento, né? Todos esses processos. Desde né? o início da produção, do nascimento, do transporte e até a chegada dos animais ao abate, né? Para que a gente possa produzir e processar, né? Essa carne em alimento. Então, hoje não basta mais nós produzirmos, a gente precisa produzir em conformidade com as demandas também do consumidor, mas acima de tudo dentro da legislação específica. E que desde 2020 existe, né, uma lei, né, que antes não existia. Então hoje existe a Instrução Normativa 113, que rege todas as diretrizes com relação aos processos, né, de produção dos animais com relação ao bem-estar animal. Então, além disso, né, nós temos que estar
entregando para a sociedade exatamente essa conformidade, né, com a produção e a conformidade legal. Pois é, mas eu fico me questionando aqui, às vezes, você vê, nós entendemos não só como uma necessidade, como é uma política já interna dentro da empresa, e isso é auditado e faz parte do dia a dia nosso. Exatamente. Só que não é uma constante assim, no negócio suíno como um todo, Brasil e mundo, né? São raras as empresas que têm essa preocupação, e eu acho que nós somos algumas delas. Hoje, por exemplo, assim, nós somos, faz pouco tempo veio uma empresa certificado na indústria, né? Uhum. Então, são quantas empresas hoje possuem efetivamente certificados? E não só na indústria, você vê hoje, eu sei que não tem nada, não é muito ligado ao bem-estar animal, mas faz parte da política da empresa. Por exemplo, poucas pessoas sabem que nós somos a única empresa do setor que é certificado, tem um certificado internacional do 14001. Isso. 14001 são boas práticas de produção aliados ao meio ambiente. Uhum. Única empresa. Ninguém mais tem. E há 12 anos já. E já fazem 12 anos, né? Isso mesmo. E isso mostra que a gente, além de escrever, né, que a gente está aqui com alguns dos manuais, a gente faz a praticagem disso aí, né? E, Nico, isso é uma construção. Isso que você falou, né? De talvez sermos pioneiros em algumas certificações, e realmente foi agora recente, em fevereiro desse ano de 2023, nós recebemos a primeira certificação internacional através de algumas empresas conhecidas, né? Uma delas, da indústria. E nós também estamos disseminando esse trabalho para conquistar essa mesma certificação agora no campo, né, onde a gente produz os animais. Então, até o final do ano a gente deve finalizar, vem a empresa para fazer a certificação e aí anualmente você recertifica, né, você recebe a recertificação. Então, a gente veio de trás para frente, veio da indústria para o campo, né, porque pelo fato também da indústria já ter uma forma de... Tem os autocontroles, exatamente, né? E aí a gente viu que isso é possível trazer para o campo, porque muita coisa, até mesmo antes da normativa de bem-estar, ela entrar em vigor, nós já praticávamos muita coisa do que a normativa rege, né? E aí, claro, ao longo do tempo existem prazos na normativa e que a gente precisa ir se adaptando e organizando, porque você também demanda não só do trabalho do dia a dia, mas também demanda a parte estrutural, financeira. Então, a gente também precisa ter o equilíbrio com tudo isso, né? Mas realmente isso é uma construção e a gente tem certeza que a gente vai fazer esse trabalho agora até o final do ano e vai conseguir essa certificação no campo. Então, Mônica, eu já sei, assim, obviamente que já sei, mas atesto isso, e estamos aqui com a Mônica para poder dizer para todo mundo que nos assiste que o nosso produto final tem um diferencial, né? Tem um diferencial. Como a gente começou a nossa conversa aqui, nós não fazemos por fazer, né? Nós temos um propósito maior, que é o que a gente falou desde o início ali, que é alimentar as pessoas com valores do campo. E o valor do campo é isso aí também, né? Exatamente. É o cuidado com o animal, cuidado com aquilo que nos prove, né? Com a forma com que ele é produzido, com que ele é criado, né? E também, para critério de informação, Nico, a gente também está disponibilizando, já está disponível, na verdade, nas nossas redes sociais, no site da Master, a nossa política, né? Porque a gente já tem essa política e ela foi publicada para os consumidores, né? Todo mundo pode ter acesso. E lá dentro da política, a gente tem também todos os compromissos firmados, né? Daquilo que a gente já faz, daquilo que a gente vai fazer dentro do prazo que rege a IN 113, né? Então, também está à disposição para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre esse nosso material. Bacana. Mônica, queria te agradecer imensamente por esse bate-papo, essa aula. Eu tenho costumado dizer que as pessoas estão vindo aqui, em vez de fazer um bate-papo, estão nos ensinando muito, ensinando as pessoas que estão nos assistindo. E aproveitar e dizer que para ficar ligado, né, se inscrever, ser o seguidor do Sulita Oficial no Instagram e no Carne Sulita no YouTube para os próximos episódios, que certamente vamos trazer pessoas como a Mônica aqui para estar dando mais uma aula para a gente. Gente, um grande abraço e até a próxima.